Hello, tudo bueno? Por aqui, tudo bueno. Me conta uma coisa, você se auto-intitula imigrante ou expatriada? Nunca pensou sobre isso? Eu já. Mas antes da gente conversar mais, deixa eu me apresentar. Meu nome é Camila Souza, eu sou mineira, umbandista, acredito no amor verbo, vivo a minha vida conforme a minha própria autoria. Nessa, nesse intuito de viver a minha vida com autoria, eu criei aqui um podcast. O espaço para a gente conversar sobre as mais diversas camadas que a vida imigrante, que a vida de quem deixa seu país de origem e vai viver num outro país, seja pelo motivo que for, e passa a viver entre raízes e asas, pode ter. Hoje eu quero conversar sobre essas palavras, o que que elas dizem de verdade, porque eu percebo um pouco que tem um viés escondido por trás de cada um desses nomes. Mas antes, eu queria trazer aqui, eu consultei um dicionário falando exatamente a definição de cada uma dessas palavras. E no dicionário estava escrito: como imigrante, alguém que entra em um país estrangeiro para se estabelecer ou residir permanentemente ou por um período prolongado. Expatriado é alguém que foi obrigado a deixar sua pátria ou país de origem, geralmente por motivos políticos ou legais. O termo também pode se referir, preste atenção, a quem escolheu viver fora do país de origem, seja por trabalho ou por outros motivos. Eu entendo, e você pode discordar de mim, que um expatriado é, no fundo, um imigrante. A questão é o que eu percebo muito é um julgamento de valor, é um olhar diferenciado para quem se chama, se diz imigrante, ou para quem classifica, né, essa outra pessoa como imigrante ou como expatriada. Eu também já vi quem diz que expatriado é quem sai do seu país de origem porque ia só estudar, ficar por um tempo e depois voltar. Que tem a ver com a definição do, do dicionário, mas eu acho que não exclui. Eu realmente não acho que as coisas são tão distintas assim. Mas eu vou explicar melhor. É muito comum que eu veja a maioria dos casos é que pessoas que migraram ou porque o companheiro, a companheira receberam uma oportunidade profissional e aí eles mudaram de país, ou teve uma possibilidade para si mesma e aí mudou de país por conta dessa possibilidade, eu vejo que essas pessoas normalmente se auto-intitulam expatriadas. E tá tudo bem. Você fala de você mesma com os nomes que achar mais confortável, com o qual você mais se identifica. A questão é que o que me incomoda é que existe como se fosse uma classificação entre quem é imigrante e quem é expatriado. Como se o expatriado fosse uma pessoa mais digna, mais. É digna a mesma palavra, mais digna de ter feito essa mudança, de ter saído do seu país de origem e ter ido em busca de uma nova oportunidade num outro país. E aí eu sinto que pessoas como eu, que só quiseram mudar a vida, quiseram fazer um percurso diferente, quiseram uma, uma nova oportunidade. E aqui eu quero deixar claro que nem para todo mundo a imigração é sinônimo de sair de um lugar muito desfavorável para ir para um lugar muito melhor. Eu, por exemplo, demorei para poder chegar perto da qualidade de vida que eu tinha no meu país de origem até depois que eu imigrei. E isso
não desvaloriza ou faz de mim menos merecedora do direito de migrar. E aqui eu vou entrar com uma outra referência, que é dos direitos humanos, né? Da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No artigo 13, eu consultei, diz o seguinte: todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado aqui, letra maiúscula, né? País, e todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a ele regressar. Regressar para o país de origem é tema para um outro episódio, porque isso dá pano para manga, né? Mas de qualquer forma, se até nos direitos humanos está claro que nós temos o direito, é um direito humano de migrar, porque afinal de contas a gente normaliza, a gente acha normal e a gente acha que é aceitável a gente achar que existem tipos de migrantes dignos e tipos de migrantes não dignos, conforme a forma que essa pessoa migrou, em que condições ela deixou o seu país de origem, o que ela fez ou ela deixou de ter, se ela tem uma nacionalidade dupla ou não. Isso me intriga. É sério, eu não consigo entender. Por que a gente acha isso normal? Por que a gente reproduz isso? Por que a gente continua chamando algumas pessoas de imigrantes, algumas pessoas de expatriadas? Por que a gente fala de imigrante como se fossem invasores e expatriados como se fosse o suprassumo da sociedade? Não entendo. A gente está vivendo na Europa um retrocesso gigante em relação às leis gerais de imigração. Tirando um país ou outro, como a Espanha, por exemplo, que recentemente facilitou algumas legislações para a entrada de imigrantes, a maioria dos outros países europeus estão vindo numa contramão. Eu estou gravando esse episódio em julho de 2025. E é esse o cenário. Portugal, em especial, está passando por uma lavada da extrema-direita, influenciando em um monte de legislação, que o governo está basicamente usando nós, imigrantes, como bodes expiatórios de todas as causas negativas, ruins, claro, daquilo que acontece no país. Não existe proposta concreta sobre habitação, que é um problema real, não existe proposta concreta sobre a saúde, mas existe proposta e está caminhando numa rapidez raramente vista para aprovar uma legislação que vai limitar, vai dificultar, vai demorar mais ainda para que os imigrantes tenham acesso. Inclusive, não sou especialista, respeito muito a profissão de cada pessoa, mas o que eu tenho visto, lido, tem ali medidas que são inconstitucionais. Mas, de um modo geral, fica essa sensação de que a palavra imigrante é sempre associada àquilo que é ruim. Eu lembro quando eu fazia pós-graduação, eu fiz pós-graduação em Psicologia Organizacional e do Trabalho, lá na PUC, de BH. Não é uma propaganda para eles. E eu lembro que numa das primeiras aulas, o professor falou sobre o conceito do estrangeiro. Por que o estrangeiro é sempre tão repudiado, né? Sempre tão colocado à margem daquele grupo majoritário? E eu acho engraçado porque naquela época eu nem sonhava, apesar de ter sido um ano antes de eu imigrar, eu ainda nem sonhava em sair da minha cidade ou sair do meu país, muito menos sair do meu país. E eu lembro que ele estava explicando sobre como que nós somos, assim, na nossa vida, a gente vive numa sociedade
que nos leva a acreditar que aquele que é semelhante a gente, essa pessoa, ela é digna do nosso respeito, do nosso afeto, da, da nossa receptividade. Enquanto o outro, que é estrangeiro, ele é, por ser diferente da gente, seja pela cultura, seja pela religião, seja pela cor da pele, seja pelo modo de se vestir, enfim, pelo motivo que seja, ele é perigoso. E o perigoso parte pelo motivo do desconhecimento. Só que a gente, enquanto sociedade capitalista, neoliberal, a gente naturaliza esse discurso, esse entendimento. E aí a gente chega à situação que a gente está vendo aqui, com não só isso, né, que influencia. A gente não chegou aqui na ascensão da extrema-direita pelo mundo afora só por isso. Mas usar o imigrante como bode expiatório tem muito a ver com isso. E aí a minha questão central é: o que faz a gente se sentir tão distante da palavra imigrante? Por que a gente não usa essa palavra para falar da gente mesma, quando nós somos imigrantes, emigrantes, dependendo do ponto de vista, né, de quem fica, de quem sai, enfim. Mas, no fundo, migrantes. Por que a gente tem tanta dificuldade assim? O mundo, a população no mundo, não começou a migrar agora. Isso é histórico, muito, muito, muito antigo. As pessoas migravam, saíam de onde elas estavam e iam para outro lugar. Por uma época era porque precisavam mudar de acordo com o que a natureza estava disponibilizando. Então, às vezes, uma região era boa para se viver numa certa época do ano, numa primavera, por exemplo, primavera e verão, mas no inverno era muito difícil. Então, se migrava para outra região mais adequada para se viver. Ao longo do tempo, isso foi mudando. E os motivos que a migração continua existindo também foi mudando. Ou seja, migração sempre existiu, continua existindo até hoje. A grande diferença é que nós fomos construindo muros, construindo sistemas burocráticos, dizendo que tal e tal território é exclusivo de tal pessoas, e a gente foi naturalizando o impedimento ou a restrição ao direito humano de migrar. Para além disso, tem uma questão que eu acho que é delicada, mas que é importante lembrar. Nós, do Sul Global, e aí eu vou fazer um recorte para explicar, porque eu vou falar com frequência, não só nesse episódio, mas em vários outros, sobre o recorte de sermos do Sul Global e do Norte Global, e estarmos vivendo no Norte Global. E isso não é o norte geográfico, ou seja, não é a parte norte do país e a parte do país, não, desculpa, do mundo, não é a parte norte do mundo em relação à parte sul do mundo, essa relação física, né, geográfica. Eu estou falando de geopolítica, eu estou falando do entendimento de a gente tem aquela relação, a gente já venceu, já ultrapassou, já melhorou a ideia. Ainda precisamos melhorar muito, mas já melhoramos enquanto sociedade. A ideia de pessoas de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. E aí, nessa evolução dessa ideia de entender o peso, o estigma e também o raciocínio de que, na verdade, não são exatamente países desenvolvidos e subdesenvolvidos, são países exploradores e países superexplorados. A gente também tem a definição de sul global e de norte global. A Austrália, por exemplo, ela é um país do sul geográfico,
mas é um país que pertence ao norte global. Então, só para vocês entenderem, quando eu falar sul global e norte global, eu estou falando dessa dinâmica, que eu me recuso a chamar de países de terceiro mundo e primeiro mundo, ou de desenvolvimento, ou em desenvolvimento, ou desenvolvidos. Isso aqui não vai rolar. Mas vamos voltar aqui. Nós, mulheres do sul global, quando a gente vem viver no norte global, a gente encontra barreiras inimagináveis. Muitas vezes inimagináveis, porque a maioria das vezes que nós ouvimos falar sobre o que é viver na Europa, o que é viver nos Estados Unidos, poucas vezes a gente vê falar sobre essas particularidades do que é viver nesses países, sendo do país que você é. E aí, quando a gente encontra isso, é muito normal, é muito comum que a gente veja pessoas que tenham, de alguma forma, estratégias, conscientes ou não, para tentar se afastar dessa ideia do que é ser imigrante. Porque, como eu disse antes, o imigrante é visto de N maneiras, e na maior parte dessas maneiras, de forma negativa. Aqui, vou fazer outro parênteses. Aqui em Portugal, o imigrante é o que vem roubar emprego, o imigrante é o que aumenta a criminalidade, o imigrante é o que faz o mercado de trabalho estar ruim. Nos últimos tempos, a culpa de não ter moradia para todo mundo a culpa é do imigrante. Ou seja, existem 1 milhão de desculpas, de razões, de mitos que as pessoas acreditam ou preferem acreditar para justificar o afastamento ou a marginalização das pessoas migrantes. E aí, eu acho que acaba sendo normal a pessoa se sentir mesmo, de alguma forma tentar se afastar desse termo, né? Porque já tem tantas outras microagressões, tantas outras violências diretas ou indiretas vividas, que se ele tiver uma chance, se a pessoa tiver uma chance de se afastar, pelo menos desse termo, ela vai achar uma outra caixinha para tentar se encaixar. A questão é que eu acho, que eu penso, que eu sinto, é que quanto mais a gente reproduz essas diferenciações, quanto mais a gente usa o termo expatriada, porque eu quero me distanciar daquilo que é imigrante, eu, na verdade, eu estou me prejudicando. Porque, vamos falar real, nenhuma pessoa nativa vai te ver como expatriada. Ela vai sempre te ver como imigrante. E eu quero deixar claro, eu não estou nem um pouco fazendo julgamento, condenando, crucificando quem usa esse termo. Eu estou trazendo mesmo uma reflexão. Estou trazendo um ponto de partida para a gente poder pensar e talvez não reproduzir essas violências que você vai sofrer e que ao reproduzir você faz outras pessoas também sofrerem aquela violência. A gente pensar naquilo que a gente fala é importante, faz diferença. E a gente também pensar, por que afinal? Por que eu falo isso? Por que eu escolho esse caminho? O que me faz achar que faz sentido eu me diferenciar de alguém que, assim como eu, deixou o seu país de origem e está lutando para recomeçar, para reconstruir, para continuar a sua vida com potência, com sentido, com alegria, enfim. Perguntas. Bom, se você quiser tentar responder, quiser partilhar, conversar, se você tiver algo para comentar sobre esse episódio, fique à vontade, comenta aqui embaixo. Eu vou adorar saber. Além disso, você também pode comentar lá no meu Instagram, onde eu vou partilhar um corte desse episódio. O arroba é @Camila Souza Carreira no Exterior.
Aproveita e me segue por lá. Se você ficou até o final do episódio, muito obrigada pela sua companhia. E para eu te conhecer e saber que você está aqui até agora, coloca aqui nos comentários o emoji do mundo. Assim eu vou saber disso, vou ficar muito feliz e vou te conhecer. Beijo, até semana que vem. Tchau!